de ensino, com a bênção do nosso pastor, eu quero ler um texto que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 17 a 22. Tem um texto que Paulo, escrevendo, diz: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também, ou não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Queridos, aqui tem um texto que Paulo escreve à igreja que estabeleceu-se em Roma, capital do império. A estrutura de Roma, naquele tempo, sobressaía a todos, porque era o centro do mundo. Em setembro eu tive o privilégio de passar 2 dias em Roma, e até hoje, quando a gente vai nas estruturas da história bíblica, a gente se assusta até hoje pela estrutura imponente. Imagine naquela época. Então, nesta cidade, alguns irmãos judeus e outros não, que por conta da perseguição pós a ressurreição de Cristo, a ascendência do Espírito Santo entre os apóstolos e a perseguição, muitos irmãos migraram para Roma. E o contexto mostra que do outro lado, Paulo também, o apóstolo aos gentios, vai pela Ásia Menor, pregando o Evangelho, os feitos que Deus fazia por intermédio do apóstolo Paulo, se tornou conhecido em Roma. Depois Paulo chega perto, que vai para a Grécia, região da Macedônia, que também Roma mandava, que era Grécia, mas é reconhecida como região grega romana, porque o Império Romano predominava. E Paulo queria ir a Roma e os irmãos desejavam ouvi-lo, mas ele disse que Deus não permitiu. Então, quando ele escreve a carta, é respondendo anseios dos irmãos acerca do privilégio e como um homem poderia se aprofundar e se encher de Deus, entre outras perguntas. E ele, enviando esta carta, nos mostra no texto, para sintetizar, que os irmãos gentios estavam tão felizes. Os irmãos observam que ele está falando da igreja gentia e do contexto Israel, judaísmo. Está falando dos cristãos, aos cristãos, melhor dizendo. Então dá-se-nos a entender que havia um ensoberbecer dos crentes, por agora está sendo usado por Deus, e Israel não.
Então, Paulo fica sabendo, e como a carta aos Romanos é o maior tratado do Novo Testamento acerca da salvação, estava lendo Romanos esses dias, olha, eu leio quase todo dia, mas cada dia parece que você fica com mais profundidade, que coisa linda. Então, Paulo está advertindo aos irmãos que tenham cuidado. Aí é onde ele usa a alegoria, que nós bem conhecemos, até pelo hino cantado, né, da oliveira verdadeira. Então, quando você depara-se com a oliveira da época, você vê a diferença. A oliveira que ele cita na alegoria, ele cita uma oliveira natural, que a própria natureza fez ela brotar, dar fruto. Ele usa a alegoria dizendo que Deus, raiz, que sustenta a oliveira, dentro de uma alegoria, a seiva que dá vida da raiz, Jesus, e usamos Israel, digamos assim. Só que aí ele diz que como Israel não considerou, não levou a sério, aí ele diz no versículo 25 que Deus endureceu em parte Israel para nós entrarmos. Mas aí é quando ele diz aos romanos, não vos glorieis, porque dá-se a entender que os romanos diziam, Deus quebrou Israel só para a gente entrar, batia no peito de forma, aí ele diz, teme, cuidado, porque tu foste cortado do natural zambujeiro, que era um tipo de oliveira brava, que não era podada, crescia silvestremente, e não tinham cuidado com ela. A oliveira que ele cita, que era Israel, ela era cuidada, ela era podada na alegoria, dando sentido de Deus. Então ele diz que Israel foi plantado por Deus, cultivado por Deus, era podado por Deus, enquanto nós crescemos silvestremente, sem dono, sem estar sustentado na raiz e sem dar fruto. Aí como Israel não reconheceu o valor que tinha, aí Deus, ele diz que os ramos quebraram, porque se desligou da oliveira. Aí os gentios estavam se vangloriando disso. Ele disse, tem cuidado, porque se Deus não poupou nem os ramos originais, imagina tu, que foste cortado do natural zambujeiro. E contra a natureza não queria, não há nexo, não havia como enxertar e dar certo. Aí a natureza, no contexto da alegoria, no nosso contexto, mundo, céu, inferno, nunca imaginava que Deus fosse usar a gente, considerados gentios fora da aliança de Israel. Aí eu quero tomar esta parte para você ver o privilégio que nós temos diante do que Deus fez e para não cometermos os mesmos erros que Israel. Analisemos a Bíblia. Os irmãos vão de convir que desde o capítulo 1 do Gênesis, capítulo 2, tem duas criações que chamou o foco de luz. Primeiro, terra, depois, homem. Do capítulo 1 do Gênesis ao 2, a criação. Do capítulo 3, a deterioração por meio do pecado. No capítulo 11, toda a terra, de novo, pós-dilúvio, não leva a Deus em conta, não considera, porque o capítulo 11 do Gênesis mostra que a geração de Noé desobedeceu a Deus, e aí é por isso que há os nossos idiomas diversificados e os dialetos e bababá, bababá, por conta de não valorizar Deus. Aí vem o capítulo 12, é aqui que entra, é aqui que Deus planta a oliveira, na alegoria. O capítulo 12 está voltado para a geração de Israel. Gênesis capítulo 12, versículo 3, por favor, leiamos, é um culto de ensino. Quando o nosso pastor está,
Eu nem penso em falar, ler Bíblia, para não, mas o nosso pastor não está, então, como o pastor, leiamos a Bíblia, como ele faz. Gênesis 2, 12, 3. Atento que é a Bíblia. Gênesis 12, 3. Vai lá. Vamos lá no telão, a igreja. Ponto, vírgula. E aí? Aí subentendemos que o objetivo principal de Deus escolher Abraão era, por meio dele, erguer um povo espiritual para ter relacionamento com Deus, para depois Deus, por meio deste projeto, alcançar e perdoar e abençoar todos os seres humanos. Por quê? Porque desde o capítulo 3 do Gênesis até aqui, não há um relacionamento íntimo com Deus, com duas raras exceções no registro: Abel e Enoque. Então agora Deus vai criar um projeto espiritual para, por meio deste projeto chamado Israel, descer na terra de novo, porque desde que o Éden foi contaminado, foi fechado como igreja, o dilúvio devastou o Éden, e agora Deus recomeça. Aí precisava Deus se relacionar com o ser humano, e quem é que ele elege? Abraão, para dar sentido futuramente a Israel. Por meio de Isaac e Jacó, vem Israel, desce para o Egito. Como os irmãos já ouviram do nosso pastor, cresceu no meio de um povo politeísta, que adora vários deuses. Cerca de 430 anos, este povo não tem relacionamento com Deus pós-morte dos patriarcas. Quando eu digo que não tem, registros. Você não vê registros dignos de relacionamento com Deus escrito, salvo engano, depois da morte dos patriarcas. Deus só vai se manifestar por Moisés. E por meio de Moisés, veja que Moisés nem sabia como dizer quem o enviou, porque o povo não conhecia Deus, não tinha intimidade. Com as pragas, era Deus dizendo: esse sou eu. Com a mão forte, com o abrir do mar, veja que quando as pragas terminam, o povo já sabe quem é Deus. Quando o mar se abre, o povo já grita que agora este é o Deus que livra, é o Deus que salva, é o seu Deus. Então, 3 meses que o povo sai do Egito, chega na planície do Monte Sinai, ainda Egito, na época. Então, Deus chama Moisés e vai propor uma aliança com Israel, para que, por meio desta aliança, Deus se chegasse ao povo e o povo pudesse chegar a Deus. Capítulo 24 do Êxodo, versículo 3, Deus propõe e o povo responde. Êxodo, fica atento, para nós ganharmos tempo. 24, 3. Êxodo 24, 3. Tem que ser mais rápido. 24, 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Veja que o povo, Deus disse: olha, se vocês guardarem as minhas palavras, os meus estatutos, eu quero me casar com vocês, eu quero fazer uma aliança, eu quero estar com vocês, vocês comigo. Aí o povo diz, que responde que está de acordo, fechou, vamos dizer, o matrimônio, a aliança. Como agora Deus tem uma nova aliança
com um povo chamado Israel. Aí vem o capítulo 25, primeiro capítulo 25, primeiro versículo. Deus manda pedir ofertas, manda pedir todo tipo de oferta para preparar de novo na terra um lugar que ele pudesse descer e estar no meio do povo. Aí vem, como o povo estava em caminho, preparar um lugar móvel, chamado tabernáculo. Capítulo 25, versículo 1 do Êxodo. No versículo, então falou o Senhor a Moisés dizendo, aí vem as ofertas, alçada, atirada, todo homem cujo coração se mover. Vamos dizer, Deus mandou dizer, olha, diga aos irmãos, diga aos crentes, que todo aquele que sentir no coração de dar uma oferta para construir o tabernáculo, traga. Aí o povo vai trazendo. Aí no versículo 10, aí Deus vai dar a primeira peça para incutir dentro do tabernáculo. E qual é ela? Versículo 10, vamos lá. Convida, vamos lá. Farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. A sequência diz que esta arca é a arca da aliança. Por exemplo, no nosso contexto ocidental, algo simboliza uma aliança de fidelidade entre um homem e uma mulher. Vocês estão olhando para mim, não precisa perguntar. Eu tenho uma aliança de fidelidade e é simbolizada por quem? Aliança, na nossa linguagem. Aqui, Israel com Deus era a arca do concerto, da aliança, aonde Deus, por meio da arca, estaria no meio do povo a sua presença. Então, veja que quando agora Deus vai trabalhar 15 capítulos no Êxodo, preparando para descer de novo. Quando nós chegamos no capítulo 40 do Êxodo, versículo 34, versículo 33, por favor, retorna ao versículo 33, o que é que diz? Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Versículo 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Por quê? Porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Agora de novo, desde o capítulo 3 do Gênesis, ou 2, que isso não acontecia de forma coletiva. Agora, Deus está descendo de novo, tem um povo chamado Israel, judeus, que atraía a glória de Deus uma vez por ano. No Adão era uma vez por dia. Olha o que é que o pecado faz. Aqui, uma vez por ano. Com raras exceções em caráter urgencial. Mas normalmente de forma coletiva, uma vez por ano. Aí terminando o livro do Êxodo, o tabernáculo está pronto, tem aliança. Aí Deus vai dizer ao povo como se preparar para se chegar a ele. Aí por isso que vem o livro de Levítico. Veja que o livro de Levítico vai começar com holocausto, sacrifício, oferta, para o povo fazer rituais de chegar a Deus. Quando nós vamos para Levítico 2 e 13, o que é que diz? E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Sal. Por que era necessário sal? Porque isto era uma prática oriental da época. Por exemplo, eu queria fazer uma aliança de relacionamento com Ageu, aonde eu tivesse intimidade com ele e ele comigo. Aí eu o convidava para minha casa, ele comia do meu sal. E eu ia para a casa dele, comia do sal dele, no alimento, ou de uma forma celebrativa. Aí
estava decretado que havia uma aliança de sal, relacionamento. Por que o sal? O nutriente do sal é perene. O sal é perene, é duradouro. O sal, você não destrói o sal. Então, esta aliança era uma aliança duradoura, sem fim. Aí quando o Edmilson dizia, rapaz, tem algum problema entre tu e o Gene? Aí ele dizia, não tem como ter problema, porque entre eu e ele há sal. Não precisava dizer mais nada, já estava dizendo, a nossa aliança é infinita, é duradoura. Aí Deus sela com a aliança de sal e Israel, dizendo, a minha aliança com você é duradoura, Israel. Aí Israel aceita e agora tem relacionamento com Deus. Veja que eu estou falando dos ramos verdadeiros, Israel. É aqui que surge. Aí quando você sai de Levítico e vai para Número, você vê que esta geração que fez uma aliança de sal com Deus, no número 14, quebrou, não levou em conta, com medo dos gigantes na terra que os espias olharam. A ponto de já terem provocado tanto Deus, que Deus diz a Moisés, essa geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra. Deus fechou, exceto Josué e Caleb. Veja que a aliança de sal com este, eles não valorizaram. Aí vem número 18, 19. Aí Deus disse, todos de 20 anos para baixo eu vou me comprometer. Número 18, 19. O que é que ele faz de novo com essa aliança, com a aliança da geração de 20 anos para baixo? Número 18, 19. O que é que diz? Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tendo dado a ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo, já é uma geração, já é descendência, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal. Olha o sal perante o Senhor, a aliança de sal para ti e para a tua semente contigo. Veja que a aliança, o relacionamento, Deus renova com a geração que ia entrar. A gente sai de Número, chega em Deuteronômio, etimologicamente, segunda lei. Chega no capítulo 8 de Deuteronômio, vai repetir a mesma lei que disse a primeira, para não fazer o que a primeira fez. Aí esta geração que entra na terra, é esta geração que, como a primeira, viu as pragas, os milagres, o mar se abrir, esta geração vê Deus vencendo guerra, vê o Jordão se abrir, vê as muralhas de Jericó implodir e entra na terra. É esta geração que saiu do Egito de 20 anos para baixo, exceto Josué e Caleb. Entra na terra, no auge. Juízes entra, vem o livro de Josué, eles cruzam o Jordão. Josué faz um memorial, capítulo 4. Aí entra Josué, passa e vem Juízes, distribuiu a terra, está tudo bem. Aí vem Juízes 2, capítulo 2, versículo 8, para sintetizar por diante. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Prossiga. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Em versículo 10 diz o quê? E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou. Segura aí, toda aquela geração, está escrito, que entrou na terra prometida, aquela geração que viu o Jordão se abrir, aquela geração que viu as muralhas implodir, que entrou na terra, também foram congregadas, passaram, e seus filhos, uma outra geração levantou. E o que é que essa geração faz? Essa nova? Que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Há duas razões que esta geração não tinha desculpa. Primeiro, Josué, as pedras que Deus mandou procurar no Jordão era um memorial, e memorial é para sempre. E Deus disse, quando os teus filhos te perguntarem, que essas pedras? Você vai dizer, que eu que fiz vocês passarem a pé enxuto o Jordão. Eles sabiam. E os pais passavam para os filhos, desde os 6 anos, quem era Deus. Ensinava o menino. Mas ela não levou em conta.
Ela não levou. Tinha tabernáculo, tinha arca, mas não tinha comprometimento. Cada um andava como queria. Olha o último capítulo de Juízes 21. O último capítulo 21, salvo engano, versículo último. Olha como esta geração estava. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Olha, não levaram a sério. E Deus foi tão bom que era para já desistir aqui. Aí vem Samuel. Aí quando você entra no livro de Samuel, capítulo 4, versículo 22, olha o que esta geração recebe. Qual era o hino que eles cantavam? E diziam o quê? E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Perderam a arca de Deus. Foi levada. Aí se você analisar Mateus 1:17, Mateus 1:17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Segura aí. De Abraão até aqui, 14 gerações. E terminaram perdendo a arca. Israel. Aí vem Samuel. Aí Samuel unge Davi. Aí Mateus diz que de Davi. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Aí Deus vai investir em mais 14 gerações. Ele não diz isso. Aí o que é que acontece? Aí Davi é ungido rei. Aí Deus chama Davi e vai fazer uma aliança de relacionamento. Segundo as Crônicas 13:5. O que é que Deus faz com Davi? Porventura, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de sal. Olha de novo, o sal, aliança duradoura. Aí Davi agora tem uma aliança de relacionamento com Deus, sintetizando, sendo rápido. Aí quando essa aliança, aí Deus diz: Davi, eu vou ser fiel a você, segundo Samuel 7,14, e aos seus filhos. O que é que diz segundo Samuel 7,14? Olha lá, por favor. Segundo Samuel: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de versículo homens. 15. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Veja que agora tem uma aliança de sal duradoura entre Deus, Davi e a sua geração. Aí Mateus diz que de Davi ao cativeiro são mais 14 gerações. Aí Deus agora está com Davi. Davi morre. Aí Salomão vem. Aí constrói o templo. Veja que a arca, Davi foi buscar. Trouxe a arca. Estava na casa de lona de novo. Quem trouxe? Davi. A primeira geração, Êxodo 25:10, começou com a arca. O reino de Davi só teve sentido com a arca. Ele foi buscar, trouxe, a ponto de pular, cair e perder o controle emocional, ético, e adorava a Deus na presença. É quando a arca entrou em Jerusalém. Ele morre, vem Salomão. Salomão constrói o templo. Aí Deus disse: agora eu vou morar de novo na terra. E agora eu vou morar de forma fixa. Aí Salomão constrói o templo. Aí Deus, vou citar para ganhar tempo. Aí Deus diz no versículo 7, segundo as Crônicas 7:12, Salomão: se eu resolver fechar o céu, não mandar mais chuva, se eu resolver dizer os gafanhotos que coma toda a lavoura da terra, eu decidi isso, mas se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir toda a oração que fizer neste lugar. Os meus ouvidos vão estar atentos e os meus olhos vão estar aqui. Versículo 16, segundo as Crônicas 7:16. Aí Deus ratifica dizendo o quê? Porque agora escolhi e santifiquei esta casa,
para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Agora Deus vai morar na terra de novo. Agora Deus, por meio de Israel, está morando na terra entre os homens de novo. Oliveira verdadeira. Vem Salomão e os seus filhos. Aí Mateus diz, de Davi ao cativeiro. Aí estas gerações de Davi não valoriza. Vão adorar mais o templo do que a Deus. Gente, aí vem Jeremias 52, versículo 12 e 13, o que é que diz? E no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém. E o que ele fez? E queimou a casa do Senhor e a casa do rei. A arca foi embora. E também a todas as casa foi queimada de Jerusalém. E incendiou todas as casas dos grandes. A tenda de Davi caiu, entrou em ruínas. Aí quando ninguém acreditava que Deus ia mais continuar, aí Deus tinha usado uma profecia que muitos esqueceram. Amós 9:11. O que é que diz Amós 9:11? Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei, como nos dias da antiguidade. Deus estava dizendo, não vou desistir. Quem pensar que eu vou desistir, não vou. Eu vou levantar e vai ser melhor do que quando começou. Vai ser igual quando começou. Aí Mateus diz, de Davi até aqui, o cativeiro, 14. Deus desistiu? Não. Ele diz, do cativeiro até Jesus, mas 14. Deus investindo em Israel. Agora sem arca, sem dinastia, porque o cativeiro tirou o reinado. Quando volta, já não tem mais dinastia. Eles são sacerdotes e governadores. Parecia que Deus, aí vem Herodes, restaura o templo de Zorobabel. Quando Ageu disse, recomece, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Ou seja, o recomeço vai ser maior do que quando começou. Sem reis, o tempo passa, Deus esqueceu, veio o silêncio. Aí no meio do silêncio vem os romanos. Aí Herodes reforma. Gente, hoje só é ruína. Mas quando você chega no Monte da Oliveira, do Monte da Oliveira para a cidade, desce o val. Quando você olha a estrutura, só está ruína. Porque tem a cúpula, a mesquita dos muçulmanos, mas tem o que ele fez. Só a estrutura assusta. Você se emociona o que aquele Herodes fez de tão lindo que era aquele lugar. Aí agora tem um glamour. E a profecia de Ageu, vigente. A profecia de Amós, vigente. Os sacerdotes se corromperam. Politizaram o espiritual. O interesse era econômico, era político, era religioso. Aí vem Lucas, capítulo 1, versículo 30, por diante, o que é que diz? Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E o que vai acontecer? E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E aí? Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono, a tenda vai ser reerguida, a tenda em ruína vai ser levantada, a glória, agora não de madeira, mas original, vai voltar. Capítulo 2, versículo 30. E reinará eternamente. E reinará
eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Capítulo 2, versículo 30. Pois já os meus olhos Viram a tua salvação, E ele é o quê? a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Ou seja, aí ele estava dizendo que a profecia de Ageu entra, Jesus vem nos braços de Maria, a glória, a arca perdida está voltando, mas eles não reconhecem, não valorizam e desprezam. O velhinho crente Simeão vai lá, levanta ele e diz: Senhor, agora eu posso morrer, os meus olhos já viram a tua salvação, a luz para os gentios, isto é a luz para os gentios e a glória para Israel, o teu povo. Mas eles desprezaram. A primeira geração perdeu. Primeiro em Samuel, a arca foi levada. Davi trouxe. A segunda geração de Davi ao cativeiro perdeu no incêndio. A terceira geração das 42 desprezaram, não valorizaram. Aí vem Romanos 11, 25, que eu citei. Romanos 11, 25. Aí o que é que Deus faz? Paulo vai dizer aos gentios, Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Paulo está dizendo aos gentios romanos: irmãos, Deus endureceu a Israel para vocês entrar, e enquanto não vier o arrebatamento da igreja, Israel vai estar parado, endurecido. A vez é de vocês, gentios, a vez é de nossa. Por quê? Por quê? Primeira arca, tabernáculo. Segunda vez, templo. E eles perderam. Olha o que Deus fez com a gente. Jesus veio, endureceu Israel, porque eles desprezaram, e ele entregou a nós. Ele morre, ressuscita e diz: Pai, manda o teu Espírito. Veja aqui do Gênesis 3 até aqui, todo esse investimento, mas o Espírito não vinha, não descia. Ele vinha especificamente e voltava. Aí agora Jesus disse: Pai, envia o teu Espírito para a minha igreja e que fique com ela para sempre. Atos 2, estavam eles reunidos em um mesmo lugar. De repente veio o céu, um barulho veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro, levanta e come, com fome. Quando o cesto desceu, imundo animal. Ele, como judeu, disse: não, eu nunca comi nada. 3 vezes. Aí Jesus disse: Paulo, você vai levar a minha mensagem aos gentios e aos seus reis. Pedro rejeitou, era judeu. Veja que mesmo Deus insistiu. Quando ele chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que ele diz: você sabe que a nossa lei não permite entrar na sua casa nem ter amizade com vocês, mas foi Deus que me mandou aqui. Ele foi forçado, ele mandou falar de Jesus. Quando ele falava ao gentil, o Espírito Santo vem, aí cai, e ele diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, até os gentios. Aí por meio do Paulo expandiu o avivamento entre os gentios. Agosto é a nossa convenção. E tem convenção que o pau rola. Sabe qual foi a pauta principal da primeira convenção da igreja primitiva? Os gentios. Quando Paulo estava na Licaônica, ou Icônio, Listra e Derbe, um grupo de judeus importantes, crentes, e os apóstolos, não queria aceitar os comentários, porque os comentários eram: o Espírito Santo está usando os gentios e está sacudindo a terra por meio dos gentios. Aí não, eles têm que circuncidar, eles têm que cumprir a lei, não pode. Aí marcaram uma convenção em Jerusalém. Paulo veio com Barnabé para Jerusalém para participar da convenção. Por quê? A pauta era a gente tem direito ou não tem? Diziam os apóstolos. Isso não era qualquer um, eram os apóstolos. A Bíblia diz em Atos que quando Paulo e Barnabé chegam, foi o pau cantor.
por causa de nós. Foi uma confusão. Aí quando todos achavam que ia ter razão, aí Pedro levanta. Aí Pedro, na reunião, conta o que Deus fez na casa de Cornélio. Atos 15, versículo 13 por diante, para concluir. E havendo-se eles calado. Volta um. Aí já é Tiago. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, Que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Aí quando o Barnabé e Paulo fala isso, aí o presidente da convenção, que era Tiago, se levanta. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. O presidente vai ter que ouvir, queira ou que não. Simão relatou. É ele falando. Como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Olha o que é que ele vai buscar no Velho Testamento. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Agora a gente entra daqui. Para que o resto dos homens busque ao Senhor. E também todos os gentios, sobre aleluia! os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. A continuidade, o presidente, quando viu que todo mundo calou, baixou a cabeça, porque foi Deus, pegou uma carta, mandou redigir: diga os gentios que não precisa fazer circuncisão, não precisa cumprir a lei, só precisa se afastar do sufocado, da impureza sexual, da idolatria, e peguem fogo. Pegou a carta, deu a Paulo e Barnabé, chamou 2 obreiros de Silvão, entrega os gentios, diga a eles que não liguem para a lei, pode pegar fogo, dê lugar, não perda o que Israel perdeu, pode continuar cheio do Espírito. Aí Deus, para melhorar, o que é que ele faz por meio de Jesus? Diga comigo, no Éden, era o Éden, um jardim. Deus descia uma vez por dia. Diga, para Israel, a oliveira verdadeira, ou os ramos da oliveira verdadeira, era uma vez por ano. E para nós, zambujeiros, enxertados, 1 Coríntios 6, 19 e 20, o que é que diz? Leia e alegre-se por isso. 1 Coríntios, vamos lá, 6, 19 e 20. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, aleluia, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você não vai nem dar um glória? Diga, lá no Éden era uma vez por dia. Diga comigo, no Éden era uma vez por dia. Para Israel era uma vez por ano. E diga, para o zambujeiro enxertado, é 24 horas por dia, é 7 dias por semana, são 30 dias por mês, 365 por ano. Ele está dentro de nós, agora ele mora aqui. A gente não pode fazer o que Israel fez. Você está entendendo porque Paulo está dizendo aos romanos: não vos glorie, a coisa foi grande, vocês foram cortados do natural zambujeiro, e contra tudo e todos Deus enxertou vocês na oliveira. Mas cuidado, não faça o que Israel fez, valorize. Crente não pode estar frio, bochechudo na igreja, porque nele habita o Espírito Santo de Deus. Ele tem que ser alegre todo dia. Tem crente que tem esse espírito. Todo crente não tem como se desculpar, filho. Você pode gostar ou não gostar, mas ele habita dentro de você, se você permanecer fiel. Porque se você não valorizar, disse Paulo, pensa que Deus vai poupar você. Ele não poupou nem o zambo verdadeiro. Quanto mais você que é um zambujeiro enxertado, você também vai ser excluído. Então fique de pé.
Eu até falei alto demais, é ensino. E olha para esse crente que está do teu lado. Diga, pelo menos dá um riso, irmão. Sabendo que o Espírito Santo mora 24 horas dentro de você. É por isso que as pessoas hoje as pessoas veem a gente num patamar elevado, acham que a gente não tem prova, né? Aí me pergunta, Bento, tu não tem problema não? Digo, tenho, mas como a gente nunca viu tu reclamando nem triste? Como é que eu vou reclamar tendo um negócio desse dentro de mim, gente? Me conduzindo, me levando, suportando as minhas fraquezas, e não me deixa. Diga para quem está ao seu lado, valoriza isso. Não se vangloria. Deus não poupou nem Israel, os ramos originais. Imagina nós. Isso aqui é melhor, gente, do que profecia de chave de carro novo. Isso aqui é melhor do que profecia de casa nova dentro de condomínio fechado. Aleluia. Porque é Ele que vai nos levar a Deus, é Ele que vai nos levar ao céu. Aí Paulo disse, valoriza o que tu tem. Veja que depois de Jesus, Mateus disse, diga comigo, de Abraão a Davi, 14. De Davi ao cativeiro, 14. Do cativeiro a Jesus, 14. Aí vem Pedro. Ele está falando para as 5 províncias da Ásia Menor, dominada por Roma, gentios e judeus crentes. Aí ele diz, capítulo 2, versículo 9: não sabeis vós que sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as grandezas. Qual foi o projeto que Deus escolheu no Gênesis 12 para anunciar sua grandeza à terra? Israel. Mas como ele não valorizou, aí ele disse, agora são vocês, que Deus tirou vocês das trevas para a luz, para anunciar as grandezas dele a toda a terra. Ei, geração eleita, você é propriedade escolhida de Deus. Valoriza! Soberano Deus, te louvamos, te glorificamos e exaltamos o teu nome. Obrigado, nós não merecíamos, mas o teu Espírito foi dado a nós. Não nos deixe vangloriar, porque se não poupasse nem Israel, que eram os ramos originais, imagine nós, que não dávamos frutos, não pegávamos fogo, eram os zambujeiros bravos, e o Senhor nos enxertou na oliveira verdadeira, para participar da seiva e da raiz da oliveira. Obrigado, Deus, obrigado. Leva-nos em paz para casa, Senhor, e guarda a fé dos teus filhos, em nome de Jesus. E a igreja diz...